Bem-vindas a mais um episódio do Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. No episódio de hoje, o papo é sobre saúde mental em tempos de alta cobrança. Ansiedade, TDAH, redes sociais, dificuldade de desacelerar, medo de errar, culto à performance, à magreza e à produtividade sem pausa. Vivemos em uma cultura que exige foco constante, eficiência máxima e controle absoluto. Mas a mente humana não funciona assim. E quando a gente ignora isso, o preço aparece. Então já aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal, que esse episódio está incrível. E antes da gente começar, eu vou apresentar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a doutora Paula Toledo, psiquiatra, mestre em saúde coletiva, professora titular da psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde Suprema, com formação adicional em geriatria e gerontologia e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Paula atua na interface entre saúde mental, ensino médico e cuidado integral ao longo do ciclo de vida, trazendo um olhar que vai além do diagnóstico, um olhar sobre contexto, cultura, comportamento e sociedade. Mais do que falar de transtornos, ela propõe reflexões sobre o que estamos vivendo, como lidamos com desafios, erros, frustrações, pressão, vulnerabilidade e o impacto disso na nossa mente. Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Muito obrigada, Fê. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, por esse espaço, por essa oportunidade, porque falar de saúde mental é sempre um lugar de ajuda, de Uhum. abrir para diálogo e de permissão, né? Da gente normalizar aquilo que por muitos anos ficou calado, quando a normalização em saúde mental era muito difícil para ser verbalizada. Legal, Paulo, e muito obrigada por você ter aceitado o convite. Fazia anos que a gente não se É encontrava, né? verdade, A Fê. Paula, gente, ela já foi minha aluna de personal. Tá vendo que saúde mental passa pela saúde, né? A Isso. atividade física é um dos Aham. pilares, né, Fê? Assim, você tem essa formação, você sabe da importância que é a atividade física na saúde mental. Então, a gente Uhum. tem que investir nisso, né? Com Não dá pra certeza. gente deixar isso passar. Isso mesmo, Paulo. E para começar, por que parece que falar de saúde mental nunca foi tão necessário quanto agora? Eu acho que, né, eu falei aqui inicialmente, é sobre primeiro a gente estar mais aberto para essa troca, para esse diálogo, né, com mais permissão de normalizar que nós podemos adoecer, que o adoecimento ele é susceptível a qualquer pessoa, mas também pelo modo de vida que a gente está colocando é, em frente às nossas jornadas. Então, Uhum. assim, temos, né, a sociedade hoje em dia com a quantidade de cobrança, né, onde a performance ela é o tempo todo cobrada, ela é o tempo todo exigida, ela é o tempo todo estimulada, né? Quando a gente não normaliza parar, onde tem que estar o tempo todo produzindo, trabalhando. Se você não está nesse lugar, você está errado. Então, a gente vê que ninguém dá conta de estar nesse lugar o tempo todo. E aí, o que a gente vê é o adoecimento, né? E aí a gente busca entender o que está acontecendo e as pessoas cada vez mais buscando entender o adoecimento mental. O que que me levou a isso? O que que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo é normal? Eu tenho que buscar alguma ajuda profissional? Então, acho que isso tudo está levando a uma maior procura, tanto pela informação, quanto até a procura pelo profissional. Então, Uhum. assim, eu acho que são vários fatores que têm favorecido a gente poder falar sobre isso. Bacana. E quais são hoje os transtornos mentais mais prevalentes na população adulta? Você acha que a gente vive uma epidemia de ansiedade ou estamos apenas nomeando algo que sempre existiu? Eu acho que podem ser os 2, assim, né, a gente está tendo muitos casos, seja de ansiedade, depressão, né, os transtornos de humor, os transtornos de atenção também, que a gente está vendo tanto ser falado, mas também nomear pela informação que a gente está tendo, né. Então eu acho que o que a gente vive está promovendo mais, Uhum. né,
a ansiedade, os transtornos de humor, mas também a gente está tendo mais acesso à informação e a poder entender aquilo que a gente talvez ia levando, achando que era isso mesmo, ou então como a questão social, né, da sociedade colocava, cultura, ah, não, é falta disso, é falta daquilo, e a gente ficava sem entender e pagando um preço muito alto, porque muita gente, né, com certeza teve um sofrimento muito grande, sem ter oportunidade de entender aquilo que estava acontecendo e de aliviar esse sofrimento. Sim, com certeza. Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a internet, ela contribuiu muito, mas ao mesmo tempo contribuiu para o adoecimento também. Sim, O que que você sim. pensa sobre isso? É justamente, a gente vê a internet, né, como uma possibilidade da gente compartilhar informação, da gente ter acesso, da gente buscar essa ajuda, mas também é um mundo de muita comparação, né? É um mundo que está o tempo todo ali colocando um outro num mundo talvez irreal, e a gente acha que aquilo ali é o normal. Então acaba que também tem justamente essa condição da comparação que promove o adoecimento. Aham, aham. E ao mesmo tempo trouxe mais informações. Sim, sim, permitiu a gente, né, falar sobre o que que é saúde mental, esse estigma com a saúde mental, né, de tentar Uhum. entender, de mostrar que tem tratamento, que tem solução, que tem ajuda, como que a gente busca isso. Então, tem esse lado positivo, né, da gente ter tido esse acesso mais fácil. Show. E o que a saúde coletiva nos ensina sobre cuidar da mente para além do indivíduo? A saúde mental ela não passa só pelo indivíduo, né, seria muito fácil se fosse só isso. Então a saúde coletiva mostra que não adianta a gente ter um indivíduo buscando o tempo todo a saúde mental, mas o lugar, o ambiente não favorecer isso, né. Então, assim, a cultura, o lazer, a renda, né, a condição econômica, então isso tudo impacta na saúde mental. Então não adianta a gente proporcionar o tratamento, mas o ambiente que ele está, um ambiente de trabalho hostil, um ambiente das relações adoecidas, né, então isso vai impactar o indivíduo. Então a gente sabe que é muito mais do que simplesmente o indivíduo querer melhorar, né. Uhum, uhum. E como que a gente pode diferenciar a dificuldade de foco causada pelo estilo de vida digital de um transtorno real? É interessante você perguntar isso, porque como tem essa questão da rede social, todo mundo agora chega: "Nossa, eu tenho certeza que eu sou TDAH, sou TDAH", Aham, né, esses autodiagnósticos que são promovidos aí pela internet, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. aham. Sim, a gente tem muitas pessoas que enquadram no transtorno, né, mas são transtornos que vêm desde uma vida, né, na infância, com prejuízos, com dificuldades, e aí a gente vê hoje em dia um adulto começando a sentir isso, e aí tem que acender o alerta: será que realmente é um TDAH ou será que não é uma sobrecarga mental, né? Será que eu não estou estimulando tanto o meu cérebro, colocando tanta informação do que ele não dá conta de processar e aí acaba impactando isso? Então a gente precisa ter essa diferenciação, porque, por exemplo, uma rede social, né? A gente pega um feed, a gente vai ali passando, passando, e cada um falando de um assunto diferente. Então, a sua aba, né, só vai um assunto, daqui a pouco outro, isso em fração de segundos. Então, você está processando ali muita coisa. Não tem como um cérebro querer dar conta de muita informação em pouco tempo. É E aí verdade. vem essa sobrecarga, vem essa quantidade de estímulo que a gente está sendo submetido. Então acaba que tem essa questão da gente achar que a nossa memória está falhando, que a gente não tem a concentração, mas a gente não vê o que que a gente está fazendo com a nossa mente, né? O que que a gente está oferecendo para ela. A gente, em momento de pausa, desacelerar, como é que é minha rotina quando eu vou dormir? Eu vou dormir vendo celular ou eu consigo fazer aquele processo, né, que a gente chama da higiene do sono? Deixo meu celular de lado, né, e Sim. vou fazendo essa desaceleração que a gente precisa para a mente. É o tempo todo, a gente é bombardeado de informação. Uma sociedade que está muito imediatista. Se a gente Uhum. não responde, a pessoa já fica naquele lugar como se a gente tivesse que estar o tempo todo disponível. Sim. Né, a frustração está sendo muito difícil para o ser humano É. lidar com ela. E aí nós vemos, né, jovens completamente imediatistas, com baixo limiar de frustração, onde o não para o jovem, assim, é de uma intensidade tão grande
e aí acaba impactando consequentemente a saúde mental, não tem jeito. É isso mesmo. E até pouco tempo atrás, quando eu fiz essa transição de carreira, eu tive um burnout justamente por esse excesso de estímulos, muitas coisas Uhum. novas para eu aprender num curto espaço de tempo. E eu fiz até uma mentoria de desenvolvimento pessoal para me ensinar que eu não precisava estar Sim. disponível o tempo todo. Uhum. E daí eu comecei a observar os empresários, assim, que performavam melhor, o quanto eles preservavam a saúde mental deles, Paula. Sim, sim, Eles, às vezes, no próprio recado ali do WhatsApp, colocava assim: eu abro o WhatsApp 3 vezes no dia. sim. A Eu gente botar respondo limite, respostas né? 3 vezes no dia. Evite áudios. O WhatsApp é uma ferramenta assíncrona. Assim que eu puder, Uhum. irei lhe responder. Sim, Por conta justamente que a gente teve que se educar para usar essas sim. ferramentas digitais para não acumular esse prejuízo mental que veio acompanhando a gente, né? Sim, isso é o certo, né? A pessoa ter essa psicoeducação de botar limite, porque a urgência do outro não é a sua urgência, né? Uhum. Então você precisa ter essa compreensão e colocar esses limites, porque são ferramentas que não vieram pensando na sua saúde mental, Não né? mesmo. Ela veio para uma questão de mais demandas, mais performance, mais entrega. Só que ninguém está vendo que por trás tem um ser humano que vai ter um impacto com isso. Com certeza, com certeza. E na sua opinião, as redes sociais mudaram a forma como as pessoas percebem a própria saúde mental? É, eu acho que é o que a gente falou, acho das 2 formas, né, assim, de poder se identificar, a gente começou aqui falando, né, como é que a Aham. gente às vezes ajuda as pessoas com uma simples informação, como que isso pode sensibilizar, porque as pessoas estão passando por isso, não vão entender que aquilo ali pode significar uma depressão, que aquilo pode ser um sintoma de uma ansiedade, que talvez é necessário entender, né, como uma doença, de um processo químico que o Sim, cérebro tem. Então acaba que a gente promove muito isso, esse acesso a essa informação, mas também, se não souber ser utilizada adequadamente, que é a grande dificuldade hoje em dia, principalmente com jovens, né, com a quantidade de horas que ficam em frente à tela, né, da dependência. Hoje em dia a gente tem transtornos de dependência de tecnologia, onde o paciente faz abstinência se ele fica sem. Né, nossa, então a gente vê muito, essa dependência de tecnologia, então acaba que de fato tem esses 2 lados. nossa, incrível. Eh, Existe uma relação direta entre excesso de estímulos digitais e dificuldade de lidar com a frustração? Sim, é um resumo disso tudo, assim, esse imediatismo. A internet você não precisa pesquisar, né, pegar ali lembra que a gente pegava livro para fazer pesquisa de escola? Hoje você está com uma dúvida, você joga ali, você tem ali na hora, né, você não tem Uhum. que ter espera, você não tem o processo como era antigamente, a gente buscar, entender, e que às vezes a gente não vai achar de imediato, que a gente vai ter que buscar de outra forma. A internet acaba que promove isso tudo muito fácil, está tudo muito fácil. Ou seja, como é que a gente tem acesso a essa frustração se nada na vida da gente, né, Uhum. tem um fator dessa dificuldade? E Sim. aí a gente vê justamente jovens, principalmente porque tem gerações, né, minha geração, assim, a gente ainda conseguia ter mais essa condição da espera, de aguardar, de saber que para conquistar tem um caminho, que tem um Sim. percurso, que a gente não dá para pular etapa. E agora, com isso tudo tão rápido, tão intenso, a capacidade de frustração está cada vez menor e impacta na saúde mental de uma forma de ansiedade, né? Transtornos aí do humor, como a depressão, o próprio TDAH, quando tem, isso pode ficar acentuado. Então, justamente é pelo imediatismo, Pois é. pela aceleração que a gente está o tempo todo. E justamente por essa, eu acho também que agora com a inteligência artificial vai diminuir ainda mais esse Com limiar de certeza, frustração, né? com certeza. Porque na inteligência artificial você faz a pergunta e ela te dá exatamente ali. Você não precisa mais ficar fazendo comparações, buscando coisas diferentes na internet. Ela já te traz o compilado, se você souber utilizá-la da melhor forma possível. Sim, Então, só que a mesmo. vida não é assim, as relações É. humanas não são assim.
É, né? Então, assim, uma coisa é você ter essa relação com a internet, outra coisa são as relações pessoais, as relações humanas, que não são assim dessa isso maneira, mesmo. né? Que tem várias situações envolvidas. Então, como é que a gente vai diferenciar aquilo que eu me entrega, o tempo que eu quero, na hora que eu quero, de talvez uma expectativa que eu tenho com alguém que não vai ser aquilo que eu imagino? Então, como é que eu lido Sim. com isso? Como que vai ser a resposta do meu cérebro mediante algo que eu crio uma expectativa e não acontece do jeito que eu quero? É, eu estava escutando outro dia um outro podcast da doutora Ana Beatriz, e ela falou justamente que os jovens de hoje são muito bons no digital, mas não são bons aqui no tete a tete, Uhum. no pessoal. Sim, a É, comunicação social, as relações interpessoais, elas estão muito comprometidas nos jovens, né? Eles preferem ficar dentro de casa, se comunicando através de WhatsApp, das ferramentas digitais, do que ter um encontro, né? Porque esse encontro ele exige presença, ele exige entrega, e uhum, para isso a gente precisa estar envolvido. Né? é Quando isso a gente mesmo. está na rede social, a gente se defende o tempo todo. Não quero mais falar, eu não respondo. É, No presencial, você não tem essa condição, né? Então você precisa ter esse momento de entrega, de troca, né? Que é o uhum. que as relações humanas ainda precisam. Nada substitui isso. É mesmo, é verdade. E a gente está vivendo uma epidemia da solidão, né? Sim, sim. Eu estava até vendo uma notícia essa semana como que as pessoas estão cada vez. Era para ser o contrário, por mais que estejam conectadas na rede, elas estão sozinhas, elas estão com esse sentimento da solidão, do vazio, né? De se sentirem quem está aqui, não tem presença, né? Uhum, Tem muita uhum. ali conexão pela rede, mas a presença é muito vazia. É. E isso também, Paulo, você acha que interfere nos relacionamentos entre os casais? Das Sim, pessoas se sim, conhecerem e sim. elas, isso não me atende, então aqui não serve, aqui não serve, aqui não serve. Como que você Fica muito enxerga? descartável, né? Fica Isso, muito fácil, assim, como se você tivesse o cardápio, deixa eu ver se esse perfil aqui vai ser aquilo que eu espero, né? Então acaba que as relações não são profundas, são relações superficiais e descartáveis, isso mesmo. Eu né? também venho sentindo isso, e outro dia eu estava vendo também que eu acho que pela primeira vez o Brasil tem mais pessoas solteiras do que se relacionando. Sim, sim. E eu fiquei pensando justamente se não era um reflexo desse momento aí de superficialidade que a gente está vivendo, que, tipo, as pessoas colocam altos checklists de alguém para corresponder às expectativas dele. Ok, mas quem é Uhum. você, Alecrim Dourado, que não tem nenhum Sim, problema e sim. que tá buscando alguém que nem você dá conta de ser, né? E Então, esquece também que tem que ter, né, essa contrapartida que um cede de um lado, de outro, né? Que a vida é uhum, feita disso. é, Não adianta a gente querer só exigir que o outro corresponda à nossa expectativa, que o outro seja o responsável pela nossa felicidade. Olha que lugar que a gente coloca, né? Então, aham, isso aí precisa ser repensado, porque o impacto urgente. vem. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Falando em frustração, a cultura da performance tem impacto na saúde mental coletiva? Como você enxerga isso? Sem dúvida, porque acaba que isso vai trazendo, eh, como eu falei, no contexto social, cultural, né, de uma maneira onde a pessoa fica cada vez menos participativa desse processo, né. Então, tanto a saúde coletiva vai impactar na saúde mental, quanto também a troca que vai ter dessa pessoa com adoecimento, né. É Uhum, uma pessoa que vai ter menos participação, que vai ter um prejuízo laborativo, né? A gente esquece de falar isso porque acaba que isso impacta muito a vida profissional, laborativa, e aí acaba também tendo um prejuízo da parte econômica, né? Então uma coisa vai puxando a outra. Então por isso que eu falo que saúde mental é muito mais complexo do que a gente imagina. Então as relações todas vão ter um fundinho ali na saúde uhum. mental. E, Paula, um assunto também que hoje, né, a gente vê que as pessoas estão extremamente preocupadas em ser hiperprodutivas, superprodutivas. Por que que desacelerar hoje gera culpa em tanta gente? Porque ainda é muito sinônimo de preguiça, né, achar que é preguiça né, pausa, Uhum, onde ser, né, aquela pessoa que priorizar o tempo dela, a pausa, o descanso, é uma pessoa
preguiçosa, ou quando ela se vê que ela não está naquele lugar onde a rede social está mostrando ali que está todo mundo produzindo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo feliz, está todo mundo lindo, né? E só eu que não estou nesse lugar. E aí as pessoas têm essa dificuldade de entender e normalizar o descanso, normalizar a pausa, né? Que a gente não tem que estar o tempo todo entregando, Sim. sendo produtivo, performando. E aí as pessoas têm essa dificuldade de achar se eu tô parado, tá errado, né? Ai, será que então eu tô com sentimento de culpa por eu estar parado? Não, não é isso. Você está investindo em você, é o Uhum. contrário. Mas ainda a sociedade prega muito esse lugar da gente estar o tempo todo sendo exigido entregar o máximo que a gente pode. Aham. E ao mesmo tempo, eu vejo muito conteúdo de rede social falando que o que as pessoas hoje têm mais buscado é tempo livre. Sim, sim, assim, mas aí o que que acontece? Por que que antigamente a gente conseguia, né, assim, a gente tirava uma tarde, eu não sei se você lembra disso, Fê, mas eu lembro assim, quando a gente tinha que pagar boleto em banco, a gente tirava uma tarde para você ir no banco, pegar a fila, Aham. enfrentar, não era assim? Era. Hoje em dia, você paga o boleto em 10 segundos no aplicativo e o restante do seu dia você está ocupando com mais 50 coisas, É verdade. né? Então a gente foi, a tecnologia veio com facilitador, mas também é uma grande armadilha. É. Porque acaba que a gente sobrecarrega aquele tempo que a gente ganhou com a tecnologia, mas exigindo, né, do nosso cérebro um esforço muito grande para dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, porque o senão, né, o corpo ele vai dar sinais, seja de uma maneira física, seja com algum sintoma físico, porque às vezes o psi a gente tem dificuldade de entender, mas Uhum. o corpo ele vai manifestar de alguma maneira. É isso mesmo. É isso mesmo. Você compartilhou recentemente uma reflexão sobre o erro do Herbert Viana no palco. O que aquele momento ensina sobre empatia e saúde mental? É interessante, eu tive a oportunidade de viver esse momento e a gente, quando tem um olhar para a saúde mental, tudo passa, né, a ter esse impacto. Aham. E foi super interessante porque ele, naquela condição, né, de ser quem ele é, né, de Aham. estar ali num palco, se expondo, por tudo que ele já passou, ele, né, ele tem a nossa admiração pelo tanto talento quanto pela pessoa que ele é. E aí ele teve essa situação de ter, né, iniciado a mesma música 3 vezes, e aí ele falou assim: "Gente, me desculpa, a minha confusão mental", né. Uhum. E mesmo assim ele ainda estava com aquela dificuldade de conseguir entender o que estava acontecendo, acho que até ele não estava entendendo. E o público surpreendentemente, eles acolheram tão bacana, assim, porque poderia ter julgado, né, poderia Uhum. "Nossa, tá errando uma, errando 2, errando 3", mas como que um lugar que ele se coloca de uma humildade, de falar assim: "Gente, eu também erro e tá tudo bem", sabe, como é que isso aproximou o público dele, é a conexão, porque o público viu: "Cara, se o Herbert Viana erra, quem sou eu? Também posso", Aham. né. E aí todo mundo com aquele acolhimento, o público batendo palma, teve um outro desfecho isso, né, E e a se gente colocar precisa de vulnerável também, né, Paula? empatia, sabe, é empatia Uhum. da gente olhar para o outro e falar assim: "Cara, eu também tô susceptível a isso, né, isso pode acontecer comigo", e a gente normalizar a questão da saúde mental. Né, por isso quando ele falou eu peguei o segunda parte, assim, porque ele tinha falado da confusão mental, eu falei: "Cara, olha só que oportunidade dele estar falando sobre isso para um público imenso e normalizar que a gente não é essa máquina, que a gente Exatamente. erra, e É, que a gente está vulnerável, mesmo estando exposto, né, e tá tudo bem. tá E tudo tá tudo bem bem, o errar. show continuou, lindo, Aham. maravilhoso, do jeito que ele sempre entregou, e é isso, sabe. Então a lição é muito isso, a conexão permitiu com que ele conduzisse de uma outra maneira, né, e a empatia do público fez um diferencial ali. Muito legal. O acolhimento muda a forma como lidamos com falhas? Sim, né, o acolher, às vezes tem gente que confunde: "Ah, então eu vou passar pano, eu vou botar", não é sobre isso, né, é a gente poder oferecer para quem está passando por um momento de fragilidade, de uma dor que a gente chama de dor da alma, né, a saúde mental a gente não é aquela coisa dimensionável que a gente faz um exame, que a gente consegue: "Olha aqui a minha dor", né, É. a gente não consegue de uma forma concreta, mas da gente entender que tem um sentimento, que tem uma questão até química e biológica, só que não é palpável, para a gente
aceitar isso. Sim. Então, é muito mais, essa condição da gente permitir que o outro sinta a dor de uma maneira: "Olha, tá tudo bem, né, eu Aham. tô aqui se você precisar, isso é comum, isso pode acontecer, isso não é fraqueza, isso não é perda, né, de achar que você vai ser menos por isso, e sim, Uhum. eu falo que é um ato de coragem a gente apontar as nossas vulnerabilidades e conduzir isso num pedido de ajuda. Com certeza. Eu quando tive minha questão, né, da saúde mental, que foi de um burnout seguido de uma depressão, nossa, bateu em mim uma vergonha. Sim, sim. Cara, como assim eu vou ter que tomar remédio? Como assim eu não tô dando conta? É. Então, e aí quando a gente, igual você falou, né? E eu falei num episódio antes que eu gravei com a Mirella do nosso marketing, quando a gente não tá com um braço quebrado, uma perna quebrada, as pessoas acham que é Sim, frescura, sim. E a né? gente falou assim: "Gente, eu queria que a depressão sangrasse, né, eu queria que a ansiedade tivesse alguma coisa da gente dimensionar", porque as pessoas invalidam ainda isso, né, apesar da gente estar tendo esse alcance maior e tirando essa psicofobia, a gente sabe que ainda tem muito estigma em relação ao adoecimento mental, né. Uhum. Então a gente, tentar levar isso de uma comparação, uma aceitação das pessoas talvez terem uma sensibilidade e aceitação que é uma condição de uma doença como outra qualquer, É, né, e que ela tem um impacto lá na frente, né, além da funcionalidade, da qualidade de vida que a gente tem imediato, mas isso a longo prazo. Então a importância de falar, de diagnosticar e de tratar. A isso gente mesmo. precisa falar disso, porque a gente oferece uma outra condição para esse indivíduo. Muito bom, Paula. E outro dia também me chamou a atenção no seu Instagram, que eu andei stalkeando bastante, você postou algo dos medicamentos emagrecedores, né? Eles estão em alta. E como você avalia o impacto deles na saúde mental dos pacientes que fazem uso? Então, assim, quando bem indicado, né, essa medicação ela veio justamente com o avanço da medicina, ela é um ótimo, né, lugar, ela sim tem, quando a indicação certa, correta. A gente não pode normalizar isso como uma condição de achar que só isso vai ser aquilo que vai ser resolvido, né? Sim. Porque não é só um mediatismo, como a gente está falando, não é uma medicação que vai vir e tirar essa condição. Se a gente não trabalhar a nossa questão do pensamento, as compulsões, né, o que está por trás daquele, seja um transtorno alimentar ou não, não adianta você simplesmente usar uma caneta e esperar que ela entrega tudo, porque não vai ser assim que vai funcionar. Vai ser uma questão imediata, mas não a longo prazo. Então, assim, as pessoas sempre querem o mais fácil, mas nem sempre o mais fácil vai ser de uma forma contínua, nem sempre vai ser o caminho que a gente precisa percorrer para ter o sucesso e para ter o que a gente deseja com o tratamento. Então, assim, é uma Uhum. questão que a gente precisa ponderar e não banalizar essa cultura, né, da questão do emagrecimento, que já que tem essa caneta, meu corpo, eu preciso disso. Então tem que ter um critério, uma responsabilidade muito grande no uso e na prescrição. É. E eu achei interessante também no conteúdo que você postou, foi que, o quanto que isso ajuda a diminuir a ansiedade. Foi Sim, esse ponto que eu sim. achei o mais São interessante. relatos de pacientes que estão tendo em relação ao pensamento pela comida. Porque quando você para de pensar em comida, né, quando você tem inibição ali do apetite, parece que esvazia um pouco, porque o pensamento ele consome energia. Aham. Né. Então a energia psíquica, quando você não tá ali pensando o tempo todo: "Ah, eu vou descontar aqui minha ansiedade num doce, nisso, naquilo", parece que diminui. Então são relatos de pacientes que têm feito uso cada vez mais frequente sobre isso, assim, o tanto que isso tirou aquela minha angústia de estar o tempo todo buscando alguma coisa para me saciar, o beliscar, eu comer o doce. Então tem esse reflexo do pensamento com a comida e diminuir a questão da ansiedade. Muito legal, muito legal. E acho também que a pessoa começa a tomar consciência e se perguntar: "Mas por que que eu comia tanto? Por Uhum, que que", sim. né? Eu não preciso disso, né, eu ficava Exatamente. buscando aquilo para me preencher, mas olha, eu consigo comer essa quantidade aqui menor e tá tudo bem, né, não é Uhum. sobre isso que vai
não vai ser a quantidade que vai me trazer o bem-estar, né? A condição de achar que isso vai ser o melhor para ele. Eu achei muito interessante esse Não, e conteúdo que tem você vários compartilhou. trabalhos, assim, sabe, É com a mesmo? questão de prevenção de algumas doenças, né, de quadros demenciais, assim. Então, assim, acredito que vai ser um caminho cada vez mais promissor esse tipo de tratamento, mas, mais uma vez, reforçando a importância de um juízo e de uma responsabilidade no uso, porque querendo ou não é uma medicação, ela tem impactos na saúde de uma maneira como um todo, né, dos outros da forma como é metabolizada, então precisa ter um critério para ser utilizada. Sem banalização, É, né? é, E como que a cultura da magreza extrema e da estética perfeita afeta o psicológico das pessoas? é uma questão que fica muito reforçando essa cultura do corpo, né? De achar que eu só vou ser aceito se eu tiver o corpo, né, que a sociedade julga como o corpo perfeito, o corpo ideal, a busca a qualquer custo, né, por ter essa condição. Só que isso é insustentável, porque é um adoecimento por trás disso, onde um corpo perfeito nem sempre vai ser o compatível com a realidade, né? Aquilo que eu desejo, nem sempre o meu biotipo vai permitir, nem sempre a minha condição vai ser essa. E Uhum. aí acaba que tenho que essas comparações, eu não consigo, eu não dou conta, e fica buscando formas de encontrar isso, vem frustração e associada a quadros, né, muito comum, quadros depressivos. Na época que eu fiz o meu mestrado, foi justamente sobre imagem corporal, né? E a gente analisou muito essa questão do transtorno dismórfico corporal em Uhum. mulheres que faziam cirurgia plástica estética. Sim, sim. E a influência da mídia, porque a gente ainda tem a questão das redes sociais, né, Tem, Paula? tem, tem. No episódio anterior ao seu, eu entrevistei a Fabiana Baldiotti, que é uma personal trainer. E eu comentei com ela que a sensação que eu tenho é que cada vez mais são corpos perfeitos e inatingíveis que as redes Uhum. sociais estão Sim. postando principalmente sobre as mulheres, né? Esse padrão cultural que eu falei pra ela, eu falei, olha, daqui a pouco vai ser normal não ter celulite e anormal você ter Sim, celulite. sim. E as custas de eu quero ter esse corpo como se fosse uma questão de normalizar. Se você não tiver isso, você não vai estar sendo a referência, né? Não vai ser aceito. Então é Aham, mais de uma aceitação, de um pertencimento, né? Se isso. você tiver diferente daquilo que você está vendo o tempo todo, você não pertence É. a essa possibilidade. E não é sobre Uhum. isso, porque não é sobre o corpo, né? É. Então, não adianta a pessoa ter um corpo perfeito e aí fica, nossa, mas eu não tô me sentindo bem, então eu vou fazer cirurgia agora plástica, porque aí na hora que eu tiver meu corpo, eu tenho certeza que eu vou me sentir linda, maravilhosa. Aí faz a cirurgia, nossa, mas eu ainda tô, não... o que que O falta? que E que tá fica nessa faltando? busca de achar que o externo que vai ser o responsável pelo nosso interno, né? Pela nossa saúde mental, pelo nosso Uhum. bem-estar. E não é por aí. Não mesmo, não mesmo. É, existe um efeito manada quando o assunto é corpo, produtividade e sucesso? Com certeza, né. É aquela coisa que quando você vê da gente ser influenciável, né, Aham. porque quando você vê alguém tá lá postando assim: "Nossa, mas tá todo mundo nessa, eu quero isso também", e você nem para refletir sobre aquilo. "Espera aí, eu preciso disso, né, isso faz parte da minha realidade, Uhum. né, isso vai ser compatível com a minha vida", e acaba que você compra uma ideia sem saber se aquilo é para você. E aí acaba que vai nesse efeito, na hora que a gente vê, tá todo mundo indo pelo simples fato de achar que o que o outro escolheu é o certo, Sim. né? E aí te poupa de uma questão de uma reflexão onde você precisa falar assim, mas eu preciso disso, né? Qual que é a indicação disso para mim? Eu vou me submeter a isso, né? Assim, Aham. dependendo do que vai ser, e a gente poupa esse trabalho que é necessário da reflexão, da consciência em relação àquilo, e não de simplesmente ir porque tá todo mundo indo, fazer porque tá todo mundo fazendo. É, porque as pessoas acabam, igual eu estava falando com a Mirella também, no episódio que a gente gravou do Deixa Ela Treinar, que
A gente fez um evento uma vez da Deixa Ela Treinar Experience, onde eu trouxe para as mulheres a possibilidade delas vivenciarem diferentes experiências esportivas e diferentes Uhum, práticas corporais. Porque a sensação que eu tenho hoje com o boom da corrida, que tem tanta gente correndo sem uhum. querer correr. Sim, sim. Esse final de semana eu vi uma maratona assim, eu falei: "Gente, eu nunca vi tanta gente assim". Será que é mais pelo modismo, né? É pelo prazer, todo mundo tem essa questão da dopamina ali de correr. O que que Aham, será? Mas assim, acho que podem ser vários fatores, mas que eu acho que é uma questão sim, de achar que: "Nossa, tá todo mundo, eu preciso também. Deixa eu ver o que que é bom". aham. É como se assim, se tá todo mundo, alguma É coisa porque deve ser boa bom. tá ali, né? E aí vai nesse efeito manada. Sim, sim. Sem abrir a oportunidade de experimentar Outras coisas. outras coisas, de talvez ter a possibilidade: "Nossa, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto disso". É. E às vezes as pessoas largam e ficam frustradas que não conseguiram dar continuidade. Como assim? Tá todo mundo na internet conseguindo e eu não gostei Sim. disso. Então, eu percebia muito isso quando eu dava personal. Uma vez eu consegui perder peso sem precisar correr. E uma aluna de personal minha perguntou assim: Mas você fez isso sem correr? Falei, sim, é possível, não, existem Sim, outras possibilidades, e isso chamou muito minha atenção, sabe? sim. Do tanto de gente que deve estar indo e algumas manadas, né, sem nem Uhum. tomar consciência se elas gostam mesmo Então, daquilo. assim, a grande questão é a gente ainda ter consciência, e para ter consciência requer tempo. Tempo requer pausa. Pausa Aham, requer você não entrar nesse mecanismo que a sociedade exige, tá o tempo todo entregando tudo. automática, É, né? se você entra nisso, você não vai ter o efeito de você ter reflexão e consciência. Então a Aham, gente requer o, né, o que a gente fala assim do tempo, da pausa, né, uhum, de ter esse momento mesmo de refletir, de poder analisar, de poder ponderar, né, uhum, coisa que a gente não tem mais se permitido hoje em dia. é. Paulo, a gente já falou, né, que os jovens estão menos preparados para lidar com as frustrações, né? Uhum. Como que a gente pode trabalhar para reverter isso, talvez? Igual você tem seus filhos, eu tenho meu filho. O que que você falaria para gente que não é dessa geração para lidar isso, para lidar com os nossos filhos em relação a isso, né? Para os educadores também. Como que a gente consegue plantar uma sementinha do bem aí em relação a É, isso? é um grande desafio, Fê, assim, é uma pergunta, Aham. aquela pergunta assim: "E aí, o que que a gente É vai porque a gente tá fazer falando só do agora?". problema e a gente tem que É, falar também da mas solução, né? realmente, assim, é um questionamento onde a gente já direcionou esses jovens para uma condição onde ele não sabe fazer diferente, Uhum, né, onde talvez o não para ele, a espera para ele, né, então eu acho que é fazer esse momento realmente da reflexão, de seja pais, seja profissionais da educação, quem for poder proporcionar essa, condição para o jovem, que olha, você pode errar, tá tudo bem, você não tem que dar conta de tudo, normalizar essa condição. aham, Porque senão a gente só vai ter adultos adoecidos, porque sim. ninguém dá conta de tudo. Então, assim, é o diálogo, é a troca, a gente diminuir essa condição de estímulo, de imediatismo, né? Então, o caminho é lento, assim, vai ser progressivo, porque são gerações que não foram acostumadas com isso, Uhum, mas é a escuta, é o momento de você poder ficar com seu filho ali e de poder escutar o que ele quer dizer, de você poder falar para ele, né, de olhar olho no olho, de pegar na mão, né? uhum. Então a gente precisa de estabelecer as conexões sem ser as virtuais, as reais, É isso né? aí. Então eu acho que o caminho é a gente voltar um pouco do que a gente sempre fez e sempre deu certo, né? Aham. Mas é um caminho longo, porque são gerações que não foram habituadas com isso. É desafiador, né, É Paulo? muito desafiador em Aham. todas as questões da vida, né? Sim, Então, sim. realmente, mas o que eu observo é um movimento repensando isso, porque a gente já está colhendo as consequências, né, de uma geração de cada vez mais jovens adoecendo. E a Aham. gente pergunta por quê? Por que cada vez mais precoce, né? Porque a gente está colocando o jovem cada vez mais com uma responsabilidade que não é compatível com aquela faixa etária. A gente está Uhum. exigindo, né, de crianças coisas que não são para elas. Agendas de crianças, às vezes com sobrecarga de compromisso, de tarefa.
né? Então a gente precisa repensar esse modelo que a gente está botando já desde a infância para não ter essa situação da frustração, de não ter o mínimo que é a questão dele poder pensar, refletir e ter a pausa sem essa quantidade de exigência que a gente está fazendo para um cérebro que está em desenvolvimento. Muito bom, Paula. A gente está chegando no final do nosso episódio. Antes da gente finalizar, eu quero fazer com você um bate-bola, jogo rápido aqui. Eu vou falar para você, vou fazer para você uma pergunta e você me responde em uma palavra, ok? Sim. Algo que está adoecendo silenciosamente as pessoas hoje. Ai, tanta coisa. Eu acho que é a questão desse imediatismo, do estímulo, não dá para ficar uma palavra só, mas eu Aham, acho que é essa condição que a gente está de estímulo, de imediatismo e de exigência com a gente mesmo. boa. Algo simples que ajuda a desacelerar. Pausa, Uma palavra que define saúde mental hoje. equilíbrio. Algo que você gostaria que as pessoas normalizassem. Pedir ajuda, Um conselho para quem vive sempre no limite. que ninguém dá conta de viver, né, nessa condição, né? Então que a gente entenda que o limite existe e Uhum, que essa condição de achar que não vai ter um preço a pagar por isso não existe. perfeito, Paula. Antes da gente encerrar, onde que as pessoas acham a Paula nas redes Tô assim sociais? recente nesse Aham. mundo e foi uma descoberta até por essa possibilidade numa entrevista onde eu vi o tanto que às vezes a gente acessa pessoas que estão com esse sofrimento e a gente consegue de fato trazer uma sensibilidade e a Uhum. pessoa buscar, né, uma ajuda e o desfecho disso é muito significativo para gente. Então, eu tô treinando lá na minha rede social, né, colocando Aham. coisas que eu acho que talvez seria interessante se eu fosse ver, e acho que talvez isso possa trazer para as pessoas algum crescimento, algum momento Uhum. ali de troca. Então, é no Instagram, né, Legal. Qual que que é eu o seu tô, arroba? Paula MS Toledo. Joia. E lá na Suprema, né? Eu Onde você tô lá na trabalha. faculdade com os alunos, né, que é uma Bacana. coisa que eu tenho esse desafio que eu gosto muito, né? Eu falo, dar Aham. aula não é não é fácil, mas quando a gente gosta, eu tô lá há muitos anos, então é um lugar que me faz crescer muito, que me faz ter, né, com os alunos também muita troca, muito conhecimento, Legal, né? Paula. Então eu quero agradecer por você trazer essa clareza, humanidade, profundidade para um tema que ainda é tratado com muito estigma, né, Paula? Sim. E E pode falar. não, eu que agradeço, Fê, assim, porque não é todo mundo que tem essa visão, sabe? Por mais que a gente esteja falando disso, nem todo mundo está aberto para falar sobre isso de uma forma profunda, de Uhum. uma forma que a gente sabe que talvez a gente esbarre em muitas questões, né? A Sim. gente esbarra nas nossas questões, questões de familiares, e às vezes isso traz um sofrimento, traz uma dor, e às vezes é mais fácil a gente botar para debaixo do tapete do que a gente mobilizar isso e fazer diferente, e a gente Aham. ter outro, né, desfecho em relação a isso. Então, nem todo mundo tem essa sensibilidade e esse preparo para lidar com esse tipo de assunto. E quando a gente começa a trazer isso, faz com que as pessoas falem, não, mas isso é possível, né? Olha só o tanto que tem gente que está sendo ajudada, como que isso faz diferença. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa, Ah, né? Eu cheguei a te obrigada. mandar uma mensagem quando eu vi uma vez uma coisa, Aham. poxa, Fê, que bacana, que legal ouvir isso, que bom, né? E também com essa questão do feminino, né? Eu acho que a gente precisa, não é empoderar, não, mas assim, de Se trazer essa fortalecer. voz, esse espaço, né? Uhum. Porque isso tem um impacto muito grande na saúde mental das mulheres. Sim, isso mesmo, Paula. E para você que chegou até aqui, curte, compartilha e se inscreve no canal da Deixa Ela Treinar, que toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. Paula, muitíssimo obrigada. Fiquei muito Agradeço. feliz das agendas terem batido e eu espero Sim, que a gente possa se encontrar para conversar mais sobre esse assunto tão importante, não com só para as certeza. mulheres, mas para a Sim, sociedade de uma maneira para geral. todo mundo que vive, né, nesse mundo com essas Aham, condições que somos vulneráveis, isso né? mesmo. Muito Obrigada. obrigada.